Olá, amigos. Quando eu comecei a minha carreira de jornalista econômico, um tema que sempre me cativou foi do planejamento. E nos longínquos anos 70, eu fiz uma página amarela da Veja com Rômulo de Almeida, que era meu ídolo maior. O Rômulo teve um papel central no governo democrático do Getúlio Vargas, aqui nas ideias aqui do Roberto Simons e na Federação das Indústrias de São Paulo. Depois foi para a Bahia, montou uma empresa de planejamento lá e levou todo esse know-how de planejamento para gestões sucessivas aí da Bahia. O nosso convidado é o Francisco Vidal. Ele é pesquisador da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia e vai falar sobre uma obra que está sendo lançada, que são 70 anos do planejamento na Bahia e 30 anos da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia. Francisco, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu queria que você resumisse inicialmente essa obra e onde que começa o levantamento. Nassif, boa tarde. Grato pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui falando com você. Eu te conheço, para dizer a verdade, desde a época em que eu era estagiário do antigo Banco Econômico. Nossa Senhora! Parte de um programa de desenvolvimento executivos, na condição de estagiário, claro. E tanto o saudoso professor José Carlos Dantas Meirelles, que dirigia esse programa, como a direção do banco, por vezes chamavam você para palestras, seminários. Então, desde aquela época que eu venho acompanhando o teu belo trabalho. Tá? É uma honra também estar aqui, porque o fato é que você constituiu um âmbito, né, em nível nacional, em que se discute os rumos, efetivamente, do desenvolvimento do Brasil. Né? Então, você faz parte de um seleto rol de jornalistas que ainda se dedicam a essa missão. Em relação ao livro, comecemos pelo começo. Há alguns anos atrás, eu, na condição de servidor efetivo do governo do estado da Bahia, fui convidado também. Bom, nós não dispomos aqui de uma escola de governo centralizada, é algo de que nos ressentimos, aliás. Mas a questão da formação e da capacitação dos quadros de governo, ela é tocada por unidades descentralizadas, notadamente das grandes secretarias sistêmicas do Estado, Administração, Fazenda e Planejamento. Neste momento, eu estou aqui numa unidade, numa das salas de aula, é a sala Professor Darcy Ribeiro, da Universidade Corporativa da Secretaria do Planejamento da Bahia. Então, eu fui convidado pela UCS para fazer parte dos quadros como instrutor, professor, e reestruturar um curso de introdução ao planejamento governamental. Na verdade, dentro desse curso, um módulo, seria aquele módulo de carga horária maior, né? Mas não mais do que 16 horas aula, e a gente seria responsável por todo um aporte conceitual e histórico do planejamento governamental no país, mas também cumprindo a abordagem do planejamento regional e estadual, né? Nordeste e Bahia, portanto. E aí a Patrícia Chame Dias, coorganizadora da obra, nossa companheira aqui também no governo do Estado, logo se juntou a esse esforço de reestruturação dos conteúdos do curso. E o que foi que nós constatamos em sucessivas turmas que formamos ao longo desses 8 anos que estamos ministrando o curso, né? Praticamente um apagamento progressivo da era desenvolvimentista do país, né? E um apagamento, por conseguinte, do papel do planejamento governamental, do planejamento estatal na orientação da economia e da sociedade. Isso nos preocupou, assim, sobremaneira, né? Aliado a isso, no ano de 2024, nos veio a lembrança de que no ano vindouro, né, 2025, completar-se-iam, né, lembrei o tema agora, né, completar-se-iam 70 anos da institucionalização do planejamento governamental, planejamento estatal, econômico, né, aqui na Bahia, coincidindo também com os 30 anos de criação da SEI,
após diversas fusões institucionais, tal, vindas lá da original CPE, né, a mítica, agora, né, Comissão de Planejamento Econômico, liderada por Rômulo, né, veio a desaguar nas instituições planejadoras do Estado, né, a SEI, né, como uma autarquia de estudos que se vincula à Secretaria do Planejamento, e a própria CEPLAN, onde estou aqui, no momento, nas dependências físicas, embora seja pesquisador da SEI. Então, nós, conscientes, né, dessa defasagem, algo programada, né, na história do planejamento e do desenvolvimento do país, nós começamos a reunir esforços e a fazer um trabalho bastante rigoroso de seleção de autoras e autores para compor essa obra, e o resultado superou nossas expectativas, né? De quebra, assim, como, não gosto muito dessa expressão, não, mas vou repetir, né? Como cereja do bolo, conseguimos um belo e um rico, né, e ao mesmo tempo elegante prefácio do professor Ricardo Belchores, que é, sem dúvida, uma das maiores autoridades no pensamento da CEPAL aqui na América Latina e também na própria história do desenvolvimentismo nacional. Então, ele se juntou a esse esforço, né, mais para a reta final, e nós conseguimos reunir, de fato, um grupo assim notável, né, de pesquisadores e pesquisadoras que ainda se importam, que ainda insistem ou persistem, né, em dialogar com o tema do desenvolvimento. A professora... Os artigos, ele se refere a projetos específicos ou são artigos conceituais sobre o planejamento e o desenvolvimento? Não, o livro está dividido em 4 sessões. A propósito, o teu exemplar já seguiu pelos Correios, mas os Correios andam meio embrulhados aí, né, nessa história toda. Bom, o livro ele comporta 4 sessões. A primeira sessão faz um grande panorama histórico do nacional ao estadual, né? Então a gente discute alguns aspectos do planejamento no Brasil, né, com o professor Carlos Brandão, do IPU, da Federal do Rio, né, ele discute isso em tempos de processos de neoliberalização. A professora Tânia Bacelar, né, essa verdadeira lenda viva do planejamento regional no Brasil. A Tânia é uma glória brasileira. Tânia não existe. Tânia não existe. Ela fez parte da minha banca do mestrado, e até as discordâncias no final disso, depois a gente conversa sobre isso. Tânia realmente é uma dama, né? Bom, então, Tânia Bacelar, a Fernanda Cardoso, da Federal do ABC, que é uma grande estudiosa do pensamento de Celso Furtado, né, e da própria temática do desenvolvimento. O professor Alexandre de Freitas Barbosa, aí da USP, né, Instituto de Estudos Brasileiros, ele seguramente é o maior pesquisador no país sobre a trajetória de Rômulo Almeida, né? Não apenas, né? Na monumental obra que ele escreveu sobre a trajetória de Rômulo, ele foi levado a estudar outros tantos pensadores que compuseram ali com Rômulo a assessoria econômica e outras frentes de batalha em prol do desenvolvimento nacional. Então, ele esteve presente tanto no livro como no seminário de lançamento que ocorreu nas dependências da CEPLAN, aqui na Bahia, no auditório Milton Santos, no dia 3 de dezembro do ano passado, né? Então, foi um seminário que não teve pompa e circunstância, e nem queríamos isso, não combina com a temática que estávamos trabalhando, né, retrabalhando, e com as pessoas que convidamos, mas foi simbolicamente muito bonito. Do meio para o fim do seminário, surgiu aqui o irmão do Rômulo Almeida, o doutor Aristeu Almeida, né? Então foi aquele frisson, mas voltando. Então, essa é a primeira sessão em que discutimos todo um panorama histórico do planejamento do nacional, passando pelo Nordeste e até o estadual.
a experiência de Rômulo aqui na Bahia com a CPE. Eu me atrevi, dei uma de dublê de organizador e autor, e me atrevi também a fazer um levantamento histórico, né, das propostas de Rômulo aqui para a Bahia e de Celso Furtado para o Nordeste, porque eu sou administrador de formação, mas a partir de uma dessas andanças da vida, eu fui parar na Sudene. Eu fui da última turma de concursados da Sudene antes da sua extinção em 2001, no governo já nos extintores, né? No governo de Fernando Henrique. Então, o que eu posso dizer é que mesmo numa Sudene combalida, muito distante daquela de Furtado, mas somente o fato de ter entrado em contato com o pensamento do mestre, né? E também de Francisco de Oliveira e outros grandes que pensavam, Tânia Bacelar, isso mudou minha história para sempre. Né? Mudou ali meu rumo profissional. Então, essa é a primeira sessão, que faz todo esse apanhado histórico. Seguem-se outras 3 sessões, resultando num livro com 454 páginas. Né? Esta aqui aparece invertido aí, né? Seguramente, né? Não, parece correto. Mas, sabe que quando eu conversei com o Rômulo lá atrás, um dos projetos que ele tinha para Salvador era o seguinte: era a prefeitura comprar uma área não desenvolvida, daí ela colocava infraestrutura, colocava todos os serviços públicos lá, metade ela loteava e com o recurso que ela recebia, a outra metade virava para habitação popular. Mas ele falava, mas não consegui porque o poder da especulação imobiliária foi forte demais. Essa sempre foi uma dificuldade, digamos, para a racionalização do planejamento, né, Vidal? Sim. A propósito, nesses levantamentos que a gente vem fazendo aí nos últimos 25 anos, por aí, né? Eu não conheço, embora assim, a minha filiação teórica maior seja, de fato, com Celso Furtado, né? É o pensamento ao qual eu mais me vinculo. E Rômulo também, ele era sempre premido pela necessidade digamos assim, de colocar em execução algum projeto de desenvolvimento. Ele mesmo disse depois nas suas memórias que ele produziu pouco, gostaria de ter produzido mais. Bom, mas o fato é que eu jamais vi um servidor público com tamanha inventividade institucional como Rômulo Almeida. Eu desconheço um outro exemplo de alguém que tenha tantas ideias, e ideias, assim, com racionalidade, né? Quando a gente para pensar, mesmo na época. Agora, contra essa racionalidade de Rômulo, né, se colocava, como você bem chamou a atenção, uma outra racionalidade, né? Dos interesses de mercado que não queriam ser contrariados por uma ação orientadora, planificadora do Estado brasileiro. Eu tive um episódio muito gozado. Eu tive uma polêmica forte com o senador Antônio Carlos Magalhães. Uma polêmica pesada aí pela televisão, pelo jornal. E, nessa época, a Federação das Indústrias da Bahia me convidou aqui para vir em Salvador para um prêmio que eles davam anualmente lá para me dar uma palestra. E no aeroporto, quando eu chego, foi quando deu aquele episódio que levou à cassação do ACM. Quando eu chego no aeroporto, estavam todos os correligionários do ACM lá. Eu falei, nossa senhora, se me descobrir aqui, eu vou apanhar, né? Então, na hora da palestra, eu falei, eu queria saudar a tradição de planejamento da Bahia, e essa tradição me veio à mente hoje, quando eu estava descendo em Salvador, e no meu avião estava o senador Antônio Carlos Magalhães. O pessoal sabia da briga, ficou de olho arregalado. E por que o senador me lembrou? Porque ele expulsou da Bahia o maior planejador brasileiro, que era Rômulo de Almeida. Mas ele depois constituiu a CLAN, né, com o Carlos Lessa e outros. Ele conseguiu fazer... No final dos anos 60. E ela sobreviveu até fins dos anos 70, quando foi estrangulada aí já pelo segundo governo de Antônio Carlos Magalhães. Então foi esse que eu... Deplorável. Nas memórias de Rômulo, né,
são reeditadas agora num livro mais ampliado, né, chamado, acho que A Serviço do Brasil, se não me falha a memória, A Serviço do Brasil. O Rômulo fala que essas desavenças vinham de lá de trás do governo de Juracy Magalhães, quando o Rômulo ele é uma estranha composição política, né, diga-se de passagem. O próprio filho dele, que esteve conosco no seminário, né, é um dos autores do livro, o Eduardo Almeida, né, cita isso, né, que é estranha uma composição política de Rômulo na chapa de Juracy, e depois convidado pelo próprio para ocupar uma secretaria sem pasta. Então, num determinado episódio ali, o Antônio Carlos, também secretário de Juracy, advoga que o governo do Estado envie tropas da Polícia Militar para combater uma manifestação de estudantes, reprimir os estudantes, né, mais diretamente, e Rômulo alerta Juracy para o fato de que isso não iria acabar bem. Né? O fato é que Juracy se mostra mais cauteloso, escuta Rômulo, e daí adviria, talvez, essa grande rixa de Antônio Carlos Magalhães com Rômulo Almeida. Foi péssimo para a Bahia, isso foi péssimo. O fato é que, a partir do momento do golpe militar, embora Rômulo não tenha sido cassado, não tenha sido banido, mas ele foi para uma espécie de autoexílio, né? Porque ele foi impedido, efetivamente, de trabalhar no serviço público brasileiro. Claro que ele era um quadro do Ministério do Trabalho, ainda tinha vinculação, mas sem qualquer protagonismo. Né? Isso foi terminantemente vetado a ele, apesar de ser ouvido, eventualmente, por alguma autoridade do regime autoritário. Vidal, pegando o Celso Furtado, apesar de ter acabado a SUDENE, ainda tem o Banco do Nordeste, tem o Instituto Joaquim Nabuco, também tem setores no Nordeste que ainda pensam, trazem a tradição cepalina, a tradição do Celso Furtado, e pensam o desenvolvimento de acordo com as normas desenvolvidas aí por Celso Furtado e pela CEPAL? Creio que mais presentes em grupos de pesquisa da academia nordestina, e mesmo fora do Nordeste. Se tem mesmo a professora Fernanda Cardoso, na Federal do ABC, que é uma estudiosa do pensamento de Celso Furtado. Há outras pessoas que também estudam o pensamento de Furtado. Mas nas instituições planejadoras, nas instituições regionais, eu fico triste quando vejo, por exemplo, um site da SUDENE com pouquíssima menção a Celso Furtado, à trajetória dele. Pouca menção. Pouca. Também há que se levar em conta um esvaziamento, né? Um esvaziamento que foram submetidos esses diversos organismos regionais. E ainda outro dia me deparei com algo, digamos assim, inaudito, até então não havia visto no site do DENOPS. Acho que isso é ainda uma coisa da época do governo Bolsonaro. Falava-se mal abertamente do diagnóstico da SUDENE, que criou a Agência de Planejamento Regional. Né? Claro, sabemos que houve durante algum tempo uma grande rixa entre quadros da SUDENE e quadros do DENOPS, porque o DENOPS havia sido capturado há muito tempo pelas oligarquias agrárias do Nordeste, mais atrasado na região. Né? Então, nunca se perdoou o Celso por isso. Né? Esses grupos oligárquicos, que tinham uma grande representação no parlamento, jamais perdoaram o Celso por esse enfrentamento que ele levou a cabo. Então, você falou... Eu creio que há pouco, Nassif, pouco do pensamento de Furtado, infelizmente, e também de Rômulo Almeida, nas instituições planejadoras e responsáveis por levar a cabo o desenvolvimento regional e estadual. Você falou da primeira parte do livro, as outras duas abordam que temas? Outras 3 sessões. A segunda sessão volta-se mais para a Bahia, mas não para realizar um histórico do planejamento no Estado. Discute as perspectivas do planejamento com base naquilo que se executa hoje no Estado, nesse mesmo âmbito, né? Nessa mesma seara planejadora. Então, se discute a necessidade, por exemplo, né,
de um plano de desenvolvimento de longo prazo para a Bahia. De fato, a Bahia conta hoje, né, com um plano ainda não devidamente institucionalizado, mas conta com um plano de desenvolvimento integrado, o PDI, Bahia 2035, está sendo feita uma extensão desse horizonte para 2050. Busca-se ainda, na segunda sessão, discutir a política territorial do Estado, com os seus avanços e os seus limites, e ainda questões ligadas a monitoramento, avaliação, análise de políticas públicas. A terceira sessão, que não é apenas da Bahia, mas em alguns textos fazem-se estudos de casos sobre a realidade baiana, mas parte digamos assim, do nacional e regional para o estadual, trata de temas que nós consideramos candentes e que urgem estar inscritos efetivamente no planejamento governamental, né? Mas deles aí, o que mais desponta mesmo é a questão do território, ou seja, a necessidade de uma abordagem territorial para devidamente tratar do desenvolvimento nacional. Tanto mais num estado marcado por tantas desigualdades como a Bahia. Desigualdades de renda, de infraestruturas, de serviços, etc, etc. Teve um breve período aí que eu fiquei entusiasmado aí com as possibilidades do consórcio do Nordeste. E, de repente, sumiu, desapareceu. O que aconteceu com essa experiência? Formalmente, não desapareceu. Ele teve a sua atuação ampliada durante a pandemia e foi de suma importância, mas o fato é que o consórcio Nordeste, pelo que eu estive, de certa forma, vinculado a, digamos assim, a algumas discussões originais. Então, digamos assim, eu recolhi materiais para análise. Parecia, naquele momento específico, querer reeditar o antigo Conselho Deliberativo da SUDENE. Nesse sentido, e salvo o melhor juízo, parece que não foi muito adiante, né? O Conselho Deliberativo da SUDENE, vale lembrar, foi uma construção muito engenhosa no sentido de que buscava equilibrar ali as forças, né, freios e contrapesos, para que, ao fim e ao cabo, se discutisse um projeto de abordagem regional, e não o que fica para Paraíba, para Bahia, para Pernambuco, e não aquela disputa por migalhas do orçamento federal. Faltou falar de uma sessão, assim. A última sessão é uma sessão, vamos dizer assim, bastante afetuosa, que é composta por entrevistas, memórias e depoimentos de planejadores. Então, nós trazemos aqui, nessa quarta sessão, o mestre Otamar de Carvalho, que é uma grande autoridade em planejamento regional, mas também nacional, já que ele esteve na concepção do Sistema Federal de Planejamento lá dos anos 70, né? Ele militou muito entre a SUDENE e o Ministério do Interior na época, e também planejadores nossos aqui, como Fernando Pedrão, que tem também uma vasta experiência internacional, notadamente no Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, o professor Antônio Valença, um quadro histórico aqui da nossa CEPLAN baiana. Desde o momento da CEPLANTEC, ele está aqui desde o início e continua trabalhando até hoje, com 85 anos de idade, é outra lenda viva para nós aqui. E, por fim, aí num tom mais afetuoso mesmo, fechando o livro, a entrevista de Eduardo Almeida, que é o filho de Rômulo, que nos traz elementos assim inéditos da vida de Rômulo. Aí é Rômulo, a figura humana, que ele aborda na sua entrevista. Eu conheci o Eduardo. Onde anda o Eduardo hoje? O Eduardo anda recluso. Ele agora vive no agro. Ele continua como jornalista, ele continua com atividades intelectuais, mas tem um sítio e cuida desse sítio aqui na região metropolitana mesmo de Salvador. Ele anda um pouquinho mais recluso. Decidiu ir uma fuga programada para o campo, ou para o que resta do campo. Olha só, que você me passe o contato dele aí, que eu gostei muito dele lá. Bom, Vidal, muito obrigado aí pela entrevista, parabéns aí pelo trabalho. Quem quiser acesso ao livro aí, qual que é o endereço?
ele está disponível no site da SEI, www.sei.ba.gov.br. Várias e várias publicações da SEI estão à disposição, virtualmente, pode baixar integralmente. E o teu exemplar físico já seguiu na CIF. Maravilha. Obrigado, então. Um grande abraço para você e para o seu pessoal aí. Obrigado, Nassif.